Bueno, abram suas Bíblias nesse domingo, 1º de setembro do ano 2024. Abram suas Bíblias em Tito. Pastor, Tito. Quem é Tito? Ele é parigeiro, não? Rica Paris. No outro dia comi aí, sábado passado, um sanduichito. Venho com tanta hambre como um sanduichito. Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo número 2, a partir do versículo número 11. É lindo, Pablo hablando, não? A Tito, que era um de seus filhos em la fé, e pastor, que estava na igreja de Éfeso, nessa região. E se vamos ver Éfeso, não, em la geografia, é uma das 7 igrejas, não? E quiçá mais a ele haja pastoreado outras igrejas mais dessas 7 igrejas do Apocalipse, igrejas delas quais hoje não existem. Não existem, e quiçá nenhum não existe nenhum restos de, não digo restos arqueológicos, porque me parece que há, se não estou tão equivocado, me parece que restos arqueológicos há, mas não há cristianos. Inclusive é uma zona hoje que nesse lugar há muito poucos cristianos, não? Que se encontra em Turquia, essa região de Turquia hoje. E podemos ver que, irmãos, uma das principais causas do problema da igreja hoje, e sempre, porque não é o problema da igreja hoje, acá em Montetingolo, ou em Lanús, ou em Argentina, ou no mundo, se não é um problema de sempre da igreja, é um problema que passava em los discípulos de Jesus, de los quais já estávamos estudando sobre esse problema, não? Que passava. Qual era o problema? Era que eles tinham uma falsa crença, em uma falsa ensinança, uma falsa doutrina e uma falsa religiosidade. Tito, capítulo 2, Tito, capítulo número 2, nas cartas de Pablo, tá? Já na última carta de Pablo, antes do livro de Hebreus, antes de Filemão. Tito. Claro, é um livro curtito, a minha Bíblia tem 2 páginas, não mais. 2 páginas e 3 capítulos, 2 páginas. Na verdade, são 2 horas, porque minha Bíblia é de estúdio. Se for uma Bíblia comum, deve ser uma hora só lá, não? Pero minha Bíblia, como tem mais coisa escrita, então sim. É curtito pelo quanto nos aporta. Vou tentar predicar, do versículo 11 ao 14, vou tentar, não? Porque por hora eu não sei quanto tempo vou falar, então não quero tampouco me estender muito, não quero que isso passe de meia hora. Meia hora, sabe que a reunião não é tão larga cá em nossa igreja, e o muito falar tem que ser no estúdio bíblico, não? Que aí, assim, podemos charlar mais, pero cá é uma predicação gravada, então, não quero que seja tão larga. Igual o que vamos falar, o título da predicação é Graça que Obra. Vou falar basicamente da graça de Deus obrando em nossas vidas. Porque, por isso, eu disse na introdução de que Tito estava em uma região difícil, que era de los Éfesos, e por mais allá de todo o trabalho que tuvo, hoje não há frutos, ou seja, não há frutos aí nessa região observáveis, não, pero por suposto os frutos estão esparcidos por el mundo do evangelho, não, da própria ensinança que Pablo traz a Tito e que Tito deu à sua igreja. Essa ensinança, sim, está esparcida no mundo e chega a nós outros. Pero lo que eu hablo que não há um fruto visível, e muitas das vezes vivimos esse evangelho de aparências, e Deus não quer que vivamos um evangelho de aparências. Por eles serem altamente religiosos e estarem movidos em seus corações pela religiosidade, Pablo também habla
também era algo cotidiano acá. Os judíos que queriam judaizar a gente, queriam religiosamente poner a gente a ser uma mescla entre cristianismo que estava nascendo nesse momento e o judaísmo. Mas já que sabemos que Jesus era judio e que todos os discípulos eram judios, no começo, pero que depois o evangelho se espaciou a los gentiles e não tinham que judaizá-los. E isso estava mal. E hoje, todavia, volvemos a repetir erros de los primeiros cristianos, de los primeiros ciclos da era cristiana, porque queremos judaizar-nos, queremos, para chegar a Deus, queremos usar muitos métodos e muitas ensinanças de A, de B, de fulano, que me dijo, que o outro dijo, que o outro sentiu, de sensações. E Deus não é manifestado por meio de sensações. Também se manifesta às vezes em sensações. Às vezes sentimos realmente que sim, pero não é aí a única maneira que Deus se manifesta e o propósito final de Deus. Por quê? Por que isso? Porque se eu me baso solamente em sensações, eu posso me volver louco, porque as sensações me levam à loucura. Não, inclusive, se vou perguntar a qualquer pessoa psicótica, o que ela vê é real. Para ela é real, pero não é real. No mundo real que todos veem, não é real, pero para ela é real. Já está vendo que essa boteja está vindo e me vai matar essa boteja. Não me vai matar, a boteja está aí parada. Pero para ella é real. Então, se quero falar da graça que obra, e vamos ver um pouco da obra da graça em nossas vidas. Porque a graça de Deus, versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado, ponto final, se manifestou, Cristo, a graça de Deus por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, se ha manifestado para a salvação de quem? De todos os homens, não daqueles que frequentam a igreja. Inclusive, a universalidade da salvação, que era o tema que eu me ouvidei ayer de falar, a universalidade, era o que estávamos falando ayer, a pergunta, creio que foi até, não sei se foi de Juliana ou se foi Matia que falou algo ayer. E falamos da universalidade, que a salvação está em Cristo, não está na igreja. Por suposto que a igreja é uma representante de Cristo na terra, ou deveria ser, não? Infelizmente, as igrejas que temos hoje, em sua grande maioria, não manifestam a Cristo. Por quê? Porque não ensinam Cristo, ensinam Cristo e lei. Quando o escritor de Hebreus disse que a lei já está tranquilita, guardadita, já foi cumprida, já está resolta para nós outros. Então, se a graça de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-los que, ou seja, o que hace a graça de Deus, hace algo, ensina que não sejam respondones, não defraudando, sino mostrando-se fieles em todo, para quem em todo... Perdão, para. Já estou lendo o versículo 10. Nada que ver, não? Porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens, ensinando-os que... Por isso eu não pus isso acá na predicação. Pero que essa parte acá já não... O pastor está re louco, não? Ensinando-os que, renunciando à la impiedade e a los desejos mundanos, vivamos neste siglo sóbria, justa e piedosamente, aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quem cedeu a si mesmo por nós outros para rendir-nos de total iniquidade e purificar para si um povo próprio, celoso de boas obras. Vamos entender um pouco essas palavras, que cada palavra dessa, cada vamos dizer, adjetivo, não oração, vê que a oração e comas, e aí são cada orações que estão divididas. Poderíamos fazer uma prédica.
Por isso que eu digo que hoje há muito que falar, velho. Meu caderno está todo escrito e todavia faltava escrever coisas aqui. Pero bueno. Bueno, vamos ao começo, ao princípio. A graça se ha manifestado. Então, Deus ele já te deu os recursos suficientes para que tu puedas nutrir-se espiritualmente e vós tomar a decisão. Isso é uma obviedade do Evangelho. Pastor, então você para que serve o pastor? Para nada. Nada mais já de te acordar essas coisas. Para isso serve o pastor. O pastor é como o papagaio de pirata. Não? Que dava aula. Meu pirata repetindo. Não? O pastor vai repetir as palavras de Jesus para que ustedes vajam entendendo. Bueno, por ter estudado a teologia e tudo, vai buscar uma volta de explicar mais, de dar mais mastigadito a explicação. Solamente isso. Depois dessa função, todos nós devemos fazer o mesmo. Por quê? Porque todos nós outros fomos, de certa maneira, afetados. Afetado é uma palavra que usamos para algo feio, não? Pero fomos contaminados, contagiados é mais bonito, pero podemos usar palavras feias para dizer algo bonito, não? Como Jesus usa o exemplo del juiz iníquo para dizer, assim, uma comparação com Deus. Fomos contagiados por essa graça. Está em nós outros, não há como sacar. Essa graça se há manifestado e há entrado em nossas vidas. Aí como na estufa, para os terem que não tem tanto fogo do espírito assim como eu, não? Tem frio, já estou me morrendo de calor cá. Pastor tem muito tecido adiposo, não? Então estou bem, tenho calor, Jô. Então, se a graça de Deus se há manifestado em nossas vidas, para que nós outros o quê? Vajamos e damos fruto. E qual fruto? Acá ele vai falando. O versículo de número 12. O que hace la graça, não? Ensinando, nos ensina, nos capacita. Mas já que ele está falando a Timoteu também para ser isso com sua gente. Timoteu era o pastor dessa igreja. Ensinando o quê? Renunciando à impiedade. Nós outros temos um misticismo terrível com os ritos. Qual os únicos ritos que temos? Nós outros. Ao menos nessa igreja cá. É cristianismo nosso cá, não? Porque há outras igrejas, há outras, que eu poderia até dizer seitas de cristianismo, não? Porque quando começamos a ter muitos ritos, nos transformamos em seita, não? Quando há muitas coisas que tenho que ser para que Deus me salve, isso já se transforma em seita. Não? Pero os únicos dois ritos que Deus nos deixou foi o batismo e a Santa Cena, para que nós outros hagamos, não em forma de um ritual repetitivo, sino na palavra ritual em si, que é oferecer algo a Deus. Não? E nós outros temos um misticismo tão grande com o batismo, que parece que quando uno passa na água e depois levanta, aí é uma nova criatura. Não lo és. Vós sois nova criatura já antes, já quando vós decidiste em teu coração aceitar a Cristo, então se já sois uma nova criatura. Pero vós só vai dar fruto de nova criatura quando vós permite, como está escrito acá, que essa graça, que essa palavra entre em tua vida e produza câmbio. E vós, acá não está dizendo que o pastor Tito vai orar e vai soprar e vai mandar uma palavra profética, vai desatar a palavra profética, não como há igrejas que dizem por aí, eu vou desatar a palavra profética. O pastor Tito que vai acercar nada, vai ensinar não mais. Vai ensinar o quê? Que renuncia à impiedade. Pero quem tem que renunciar à impiedade? Sou eu que tenho que renunciar à impiedade. Não? E o que é a impiedade? A impiedade é muita coisa. É muita coisa. Pero a impiedade é o contrário de piedade.
O que é espiedar? Ser amável, ser bueno, ser compassivo, ser amoroso, ser perdonador, não ser mentiroso. Mentiroso no sentido de enganar, não? De ganhar para atrair um dano al outro. Isso é espiedar. E lá impiedade é totalmente ao revés. Não? É malas obras, malos desejos, é ser coisas malas. Eu pus coisas, não me gusta de dizer a palavra coisas em la predicação, porque o que é coisa? Não sei o que é coisa, não? El coso, a coisa, não? A gente, passame coisa aí. Que coisa querer? Não? Coisa é um adjetivo que é indeterminado, pode ser qualquer coisa realmente. E eu não sei o que é, pero o dicionário traz essa. Por isso eu pus acá, pus a definição tal qual do dicionário, tanto em grego, e busquei um pouco também da Real Academia Espanhola para dar um entendimento lá em piedade. Não? Lá em piedade é aquele que desafia e vai totalmente contra as leis de Deus. A gente que gosta de ir contra as leis de Deus, não? Inclusive contra algumas leis que são mais básicas da vida. Qual uma das leis mais básicas de Deus? Essa cá, ó. Mira, viste? Viste ou não? Que lei é essa? Da gravidade, não? Se vou tirar uma coisa, a coisa se vai cair, não vai quedar flotando. Não estamos no espaço exterior, sim, porque não há gravidade. Se vós estiver passando cerca de algum corpo celeste mais grande que vós, esse corpo celeste vai atrair, não? Vai entrar na gravidade desse corpo celeste. Agora, queremos desafiar as leis de Deus. Isso é lá em piedade. Quando eu desafio a lei de Deus? Quando eu não confio em sua lei, em seu amor, em sua graça. Quando eu crio um sistema religioso, divinizo uma pessoa. Mas já que, por suposto, todos somos divinos, não? Devemos ser divinos, devemos ser boas pessoas. Pero, às vezes, divinam a figura, divinizam, não? Assim por dizer, a figura dele pastor, a figura dele sacerdote, a figura dele, de alguém, de um guia que se o pastor não ora, se o pastor não for, se o pastor não encerra, não vai passar nada. Não, irmão, sim que vai passar. Se vós tiver fé, não estou dizendo que eu não vaja, hein? Não estou dizendo que o pastor não haga seu trabalho, porque e essa predicação é para trazer essa luz espiritual para a igreja, para crescimento, para que não sejam ninhos flotantes levados por qualquer vento de doutrina. O poder do evangelho foi dado a cada um de nós outros. Não foi dado somente aos apóstolos por imposição de manos, eles foram transferindo a todos, até que chegou até a mim, transferido a mim, porque alguém me pôs na mão. Não, nada disso. Até porque a pessoa que me pôs na mão, glória a Deus. Padre, toca-lo. Porque passa, não? Passa. Nós outros somos homens. Como digo... não me acordo se foi Pablo ou se foi, bueno, a Bíblia diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões nossas, e orou e o sol parou, não? Foi Pedro habla isso, não? Ou seja, era como qualquer um de nós outros, tanto é que ele pecou depois, não? Depois de orar, ia só parar, depois de mandar fogo do céu, depois de fazer tantos milagres incríveis, Elias, ele pecou porque ele foi incrédulo, ele teve medo, ele não quis mais fazer a obra de Deus, ele entrou em depressão, quedou mal, quedou profundamente. Então, temos que entender isso. O ponto 1, que hace a salvação em nós outros, nos ensina a renunciar à impiedade. Agora, é algo que eu tenho que fazer. Não é? Agora, vamos fazer uma reunião de renúncia. Todos vão orar, vão renunciar, e eu vou passar o azeite ou a água da unção acá. Tudo isso é pavada. Tudo isso são ritos que não terminam em nada. São simbólicos, são simbolismos que não servem para nada. Ela ser e não ser é o mesmo. Porque não cambia. Quantas pessoas foram ungidas acá mesmo nessa igreja? Que antes havia essa prática. Inclusive, as que foram ungidas não estão acá. A grande maioria que foram ungidas não estão acá.
Por quê? E se não for ungida, o que passou com lá o senhor? O azeite não estava tão fresco? O que passou? Se pudriu? Se caiu uma mosca no azeite? E se caiu uma mosca na água bendezida? O que vai passar? A mosca queda bendezida ou a água se pudre? Isso é um tema muito profundo, não? Estudaremos esse tema em uma outra oportunidade. Depois do que habla cá, eis Deseos renunciando à la impiedade e a los desejos mundanos. Eu vou marcar cá porque meu olho está yendo-se para os versículos de Ariba, toda hora, e eu me perco. Renunciando à la impiedade, já falamos. E os desejos mundanos, quais são os desejos mundanos? O que é o mundo? Está falando aí de lo terrenal. A palavra mundo é uma palavra, inclusive, que há o que chamamos de polissêmia. Já tem várias explicações na Bíblia. Por exemplo, Deus diz para não amar o mundo, pero Ele amou o mundo. Então, você quer isso? Deus está louco? Não ameis o mundo, pero Ele amou o mundo que deu seu Hijo. Não, a palavra mundo aí são diferentes. Uma está falando do mundo que são as pessoas, de lo que há, a natureza das pessoas. Isso sim devemos amar. E depois o mundo, que é a mesma palavra que aparece acá, está falando del sistema, de la corrupção do sistema. Quando eu hablo de sistema, tenho que falar de política. Não vou falar de política desse político A ou B, do presidente agora ou do presidente que se foi, não. O que quero dizer aos teres, não tenham um político de estimação. Por suposto, cada um não vai ter nenhum viés político e tem que votar em alguém, não? Alguém que vós considera que para vós seja lo melhor. Pero não creia que és esse salvador da pátria. Creia que é lo melhor para, segundo tua visão, para gerir o país nesse momento, que pode ser realmente lo melhor ou não. Ou pode ser o menos pior, porque não é nada bueno, então é o menos pior. O menos pior é lo melhor, comparado ao pior, ao horrível, ao insuportável. O menos pior é menos doloroso. Sempre temos que votar em aquele que vai pensar em todos, que vai trazer menos dolor, menos separação, menos antagonismo. Sem embargo, hoje estamos votando generalmente a los que são muito antagônicos, os que querem romper, dividir, matar, arrebentar com tudo, arruinar, trazer divisão. Bueno, igual não estou falando de política, eu estou falando de sentir cristiano, de entendimento do cristiano. E habla para que eu não esteja nem desejo mundano. Qual é os desejos mundanos? A corrupção, a busca da desenfrenada por el prazer, o hedonismo, o material. Por isso eu seguro cá o púlpito, o que eu posso tocar, esse microfone, essa toalha, esse vaso, essa copa, tomou meu bisabuelo, ela copa da unção. Não. E começamos a adorar coisas, e começamos a desejar, e desejar. Não estou dizendo que uno não pode querer ter um coche, uma casa, arreglar a casa. Eu sempre uso esses exemplos. Projetem, trabalhem, queiram melhorar de vida. Não querem dizer não melhorar de vida. Querem dizer uma búsqueda desenfrenada por ele prazer, uma loucura, uma búsqueda que nunca será encontrada, nunca. Isso, inclusive, digo, não? Aí, pensadores, filósofos, por exemplo, na pirâmide de Maslow, não? Ele põe lá autossatisfação, o ser humano nunca chega à autossatisfação. Quando estamos chegando à cumbre da pirâmide de la satisfação, que temos que ter na base, não? Que é nossas necessidades físicas e fisiológicas, o quê? Qual a necessidade? É necessidade de comer, necessidade de dormir, de estar abrigado. Isso é o básico para o ser humano subsistir. Vou ver, eu vejo aí a guerra, não? Em Gaza, não? Mais de 80% de Gaza está destruído. E vemos aí o que não? A gente perdeu todo. A gente vai caminhando na casa sem rumbo. Vi entrevista com um ninho de 7 anos que dizia, mataram
Eles mataram meus abuelos, mataram meus tios, mataram meus padres, mataram toda a minha família já, toda a geração que ele tinha de família que ele conheceu, haviam morto por la guerra, não quero citar em nome aí de los exércitos. Matou. Ou seja, isso é que dá sem base. Necessitamos de lo básico para viver, comer, beber, dormir, descansar, abrigar-se, não? Pero depois daí que eu vivo uma vida numa búsqueda desenfrenada por meus desejos mundanos, é o que me orro ver, é o que me orro ver, eu desejo, não? Isso me produz inveja, me produz, isso é passageiro, isso é efímero, é transitório, é terrenal. Isso não é o que tem que buscar um cristiano. Um cristiano tem que buscar, sim, por suposto, progressar, estudar, trabalhar. Os que não são casados, buscar casar, ter uma família. Se pode ter filho, tenha hijo, perdão, já disse em português, não. Se pode ter hijo, tenha hijo. Se não pode ter hijo, não tenha hijo. Se querem, se crê que é lo melhor, tenha hijo. Se não é lo melhor, não tenha hijo. Isso é uma decisão própria, pero tá bem buscar melhorar de vida. Agora, o desejo mundano, pecaminoso, é o que é predicado hoje pelas igrejas. Não? Ele é o rei da prosperidade, que é isso. Se eu tenho mais, isso é sinal que Deus está comigo, que eu sou bendizido por Deus. Isso está claro. O que eu estou falando não é pabada, está claro, explícito totalmente por qualquer livro de teologia da prosperidade, ou qualquer igreja da prosperidade, qualquer, não? Eu às vezes chego, não, em lugar que não me conhecem, e, pastor, tá próspero. Ou alguns vêm amigos de Facebook, não querem me vender algumas coisas às vezes, não. Pero porque eu sou pastor, sou próspero. E eu digo, não é possível. Não, como eu vou comprar essa porcaria por esse preço? É lógico que não. Se move vende por lá metade, por aí eu te compro. Senão, não. A pessoa, não sei, imagina. Se imagina algo que não existe. Porque está preso a uma vana filosofia, a uma teologia mentirosa, enganhosa. Isso também estava preso nos primeiros cristianos e tiveram que ser livres por Jesus. Sempre quando deixamos a graça atuar, por isso que a graça que obra, é o título da predicação. Quando a graça empieza a obrar em nossas vidas empiezam a cambiar. Agora, tem que poner de nós outros, porque como está escrito acá, ensinando que renunciando a, tanto lá em piedade quanto aos desejos mundanos. Qual será o resultado? Vamos viver como? Vivamos neste siglo. Como devemos viver nesse siglo? Sóbria, justa e piadosamente. Piadosamente é o contrário de impio. Agora sim é o contrário, não? Então, se sobriamente, que és? É não estar borracho. Por isso que a Bíblia diz, ele tomar uma bebida alcoólica em si não é pecado, pero ele emborrachar-se sim. Por quê? Quando queda borracho, o que passa? Queda entenebrecido tus olhos, tus sentidos. Não, vai ver? Ou na pessoa borracha não pode manejar bem, vai para um lado, vai para o outro, não consegue. Vó perde, o primeiro que vó perde é tu equilíbrio, não? Tu equilíbrio, porque afeta o teu cérebro na parte do equilíbrio, vó queda sem equilíbrio. Por isso que a pessoa não pode caminhar em uma linha reta quando está borracho, porque perde tu equilíbrio e a capacidade de raciocinar e tomar uma decisão, principalmente rápida, vou perder. Alguns perdem totalmente o senso, não sabe de onde está, crê que está em outra galáxia, ou no mesmo os que se drogam, não? Os que se drogam, que vê coisas, começam a alucinar, alucinações. Então, a palavra de Deus manda nós outros sermos sóbrios. O mesmo passa no cristianismo, quando eu sou mal ensinado em las igrejas, que ensinam, não sei, que o tipo está volando não é poder, está gritando, quem gritar mais, dá mais glória, é mais poderoso, quem habla mais de língua tem mais poder. Tudo estupidezes e pabadas.
Por suposto que a Bíblia habla, quem abre língua edifica a si mesmo. Seria maravilhoso se todos nós outros hablássemos em línguas, pero para nós outros e Deus. Porque se hablar na igreja, como diz 1 Coríntios 14, ai, quer ver um intérprete. Para quê? Para que todos seamos o quê? Edificados. Senão, nós outros quedamos vendo ele, hermano, e eu até lo aplaudo. Que bendição, hermano, está sendo edificado. Pero e eu não estou sendo edificado com nada, não estou entendendo nada do que ele diz. Imagina, se eu já hablo espanhol de uma maneira difícil, se eu empeço a falar só o português, não vão entender nada. Por mais que creiam, que entendam uma palavra cá e outra já, não vai entender ele todo. Porque é outro idioma. E quando temos que ser sóbrios é entender, é ver a coisa tal qual como é, e entender. Não? Todos estão vendo que isso é uma boteja, isso acá é uma copa. Nadie vai dizer acá, porque os teres estão em sano juízo. Alguém acá pode dizer que isso acá não é uma copa? Não, porque os teres não estão loucos. Não? Até os que estão meio loucos, não, que têm algum problema mental, a maioria, todavia, os que podem estar insertados na sociedade, crê que é uma copa. Agora, os que não podem estar insertados na sociedade, que estão em tratamento, não, vê a copa e crê que, não sei, algo me vai ahogar, essa gota d'água me vai ahogar, não posso mais respirar porque estou vendo essa copa, não? Isso é loucura, isso é não ser sóbrio, é não entender a diferença, não? Ser sóbrio é não ser borracho, é andar piedosamente, parece que foi uma redundância, não? Porque ele habla sóbria e piedosamente depois. É ser correto, é andar no correto, segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus, com uma mente cabal, moderadamente. Vê que quando o cristianismo de hoje, vamos acercar um hecho profético, um acto profético. Isso já não é cabal, porque empieza a inventar coisas magníficas, para quê? Para atrair a atenção da gente e ao final a reunião parece que foi re linda, re buena, re recebida de Deus, mas quando passo por essas portas e me deparo com o primeiro problema, minha vida está vazia, não entendo nada, necessito daquela unção do pastor, necessito de buscar o pastor para ter essa unção novamente, e quero renovando-me um bucle sem fim. Quando não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia habla de madurez espiritual. Uma vez que eu estou maduro, eu não necessito que alguém me diga o que eu tenho que ser. Bueno, não sei se é um bom exemplo que eu vou usar. Pero vós que já sou grande, necessita que tu madre te diga que vai ter que não se duchar. Bueno, algumas por aí necessita todavia, não, que alguém diga, já tem 3 dias que não se ducha, não? Estaria bueno agarrar uma duchita, não? Que a madre antes obrigava a se duchar todos os dias, não? Não sei, há madres também que são diferentes, não? Pero necessita te dizer que está na hora de comer, não? Vai ver que os ninhos começam a arrugar e perdem na hora de comer, não? Às vezes. Ou seja, coisas básicas de nossas vidas hoje não necessitamos que nadie nos diga que tenha que ser. Por quê? Porque nós outros já sabemos que temos que ser. Lo mesmo na palavra de Deus. Então, viver sobriamente é viver dessa maneira, moderadamente, cabalmente, entender. Agora, como vou ter um entendimento das coisas de Deus se não oro, se não busco a Deus, se não congrego, se não leio a palavra de Deus, se não aprendo? Se só estou buscando fábulas, para quê? Para o que falei antes, para que os desejos mundanos que estão em mim, que na verdade eu de cristiano não tenho nada, porque muitas igrejas essas de Evangelho da Prosperidade, eu uso essa para não falar de neopentecostais toda hora, pentecostal, senão os irmãos se enoram. Que são os neopentecostais. Não tem nada de Deus, porque está sempre focando em lo material. Sempre está focando de que se vou trazer mais gente àquela célula, vai ser líder e vai é mais de Deus. Não, o líder tem mais de Deus. E o outro que não é líder não tem nada de Deus. O que é isso? Todos têm tudo de Deus, só é buscar, só é querer.
Solo é entregar seu coração a Jesus e nada mais. Não há porque isso tem que ver com o gnosticismo, que eu já ensinei para os teres do que é a gnosis, é o conhecimento. Quem tem mais gnosis vai chegar a um supremo com Deus e... Não, isso é uma burrachez espiritual. Isso não é real, não é verdade. Tem mais com Deus aquele que realmente busca de coração, porque foi o que Jesus disse, por meio dos profetas, não? Vai me buscar e vai me encontrar quando me buscar de todo o coração. Nunca digo. E esse texto que eu disse, justo está insertado na lista de los textos que venia profecias malas, não? Pero abre esse parênteses para, pero aquele que me buscar me vai encontrar. Quando estava falando de algo caótico, depois vocês leiam já. Estou tentando me acordar cá mientras hablo, se é Jeremias, ou Isaías, ou Ezequiel. Meu vídeo qual é o profeta. Pero não importa, depois eu googleio e busco aí para vocês lá essa palavra. Então, sóbria é de uma maneira não burracha, não justa. O que é justo? O justo habla de equilíbrio igual. Não ter proporções diferentes para cada um, medidas diferentes para cada um. Ser uma pessoa íntegra, transparente, sem estar corrompida, isso é ser justo, não? E a própria salvação, a própria fé que nos produz salvação, traz o processo dentro dela qual? Justificação. Não? Se acordam? Regeneração. Se acordam ou não? Santificação. Então, ser justo é andar rectamente, equilibrado, de acordo com o recto, medidamente, sem ser desacerbado. Vê que às vezes, vemos lá reuniões em algumas igrejas, uma desacerbação, um grita cá, outro dia já, nadie entende nada, foi o que Pablo disse. Pero se alguém chegar, um incrédulo, para tentar entrar e entender, o que vai encontrar nesse lugar? Não vai entender nada, não, é dele espírito, você só não entende se for espiritual. Então, se empeça a gritar porque é espiritual. É qualquer coisa. Se nós outros entendemos com o nosso saber. O Espírito habla a nosso coração. Justamente, bom juízo. Justo também tem que ver com bom juízo. Poder discernir entre o bom e o malo. Alguém acá, eu vou acá agarrar o cable. Enchufar o cable, uma ponta do cable eu vou enchufar. E as outras duas pontas eu te vou dar. Vovó poner a mano? Eu até pondria, porque acá na igreja temos o sistema de que se corta, não passa nada. Não vai chegar a tomar choque. Pero vou sacar esse sistema. Vovó poner a mano? Não vai poner a mano. Porque você sabe que dá choque. Aquela estufa está prendida, te vou cercar. Poner a mano aí na estufa. Vovó poner a mano? Não, porque vós já entendiste que não. Que isso te vai adanhar. Isso, o justo, ele discerne, ele entende entre o bueno e o malo. Agora, por que não entendemos de uma vez por todas do que está nos danhando a nós outros, está danhando nossa família, nosso hogar, está danhando a mim mesmo? Por que eu não agarro esse pensamento de porcaria, de basura, e tiro? Entrego a Jesus, ao menos dizia, abre tu coração a Jesus. Eu sei que às vezes não conseguimos cambiar, não? Porque já passamos para o âmbito de uma patologia, uma enfermidade mental. Então, se quedamos neuróticos, a neurose é que dá firro em um tema, quedamos temáticos. E aí dizíamos, ao menos dizia Jesus, eu não aguento mais, eu não posso. Abra tu coração a Jesus, ao menos diga a Jesus, Jesus, eu não posso. Porque minha mente está firra nesse tema, eu só eu quero isso. Eu abro o coração a Deus, é o que mais água, não? O que mais água é? Há que abrir o coração a Deus e dizer ao menos, isso é ser justo, isso é discernir entre o bem e o mal, vós já está vendo que isso não está bem. Quantas vezes te quedaste aí em tua vida, parece, é como dijo Jesus a Pablo, em sua conversão, Saulo, Saulo, duro é dar coisas contra el aguijón. Eu vou pôr um cutillo acá assim, com a ponta, e os teres começam a pegar uma pinha no cutillo.
Esse é o exemplo. Alguém vai ser isso acá? Não. Esse é o exemplo do que Pablo estava sendo. Porque isso só danha a nós outros mesmos, nós outros nos autodanhamos, porque não vivemos de uma maneira sóbria, uma maneira justa. Piedosamente, vamos para piedosamente, já estou terminando. O que é pio? É devoto, és um devoto. Vê que há um bairro acá que se chama Devoto, acá em Capital. É devoto. O que acha um devoto? Congrega, não? Se involucra com as coisas de Deus. Por predicar muita graça, muito amor, essas coisas de Jesus, não? Por predicar muito a Jesus e não religião. Los hermanos quedam um pouco muito vagos em la fé. Poderia dizer vago? Às vezes não hacemos muito. Há muita coisa para ser acá na igreja, há muita coisa para ser. Mas temos que nos pôr de acordo também. Não? Temos que nos pôr de acordo. Isso é ser devoto, é ser pio. Também, pela outra parte, qual é? Reverente. Isso é outra coisa que passa às vezes, não? Reverente. Às vezes não temos reverência para começar a reunião, não? Eu tenho que esperar 30 minutos os irmãos parar de falar. 5 minutos no mínimo, 30 não. Está gravado aí, né? Porque às vezes eu aperto o botão para gravar, queda gravado. Pode escute, eu tardo 5 minutos, 10 minutos para começar a reunião, porque não é reverência. Aí, será que só há reverência se eu pongo na igreja pentecostal? Porque aí já queda com medo, não, é pentecostal, e digo, que chegar e que orar de rodilhas, senão vai para o inferno. Só há reverência se um não ameaça e diz que vai para o inferno, ou que não é de Deus, se não orar, se não pôr de rodilhas, porque cada um não chega, bueno, saluda, olá, tchau, saludei, listo, sentei, oração, oro, não? E às vezes, então, isso é piedosamente, é devoto, é ser devoto, ser reverente, é ser bueno, buscar o bueno, o bem, saber diferenciar entre o bueno, entre o melhor e o horrível, é honrar, é adorar, é ser temeroso de Deus. Isso é viver piedosamente, isso tem que ver com... Nossa igreja não tem liturgia, praticamente. Qual é a liturgia? Eu empeço a reunião orando, alabança, depois a oração, dízimo, ofrenda e predicação. Temos a liturgia muito, pero a igreja que tem mais liturgia, tem prelúdio, tá o tipo tocando, na música de fundo, aí cada um não entra, não abre, quase não saluda, senta cada um no seu lugar, ora, hace sua oração, aí depois vem orações, aí depois hacem... Não, um não comparte uma palavra. Cada igreja tem sua liturgia diferente, não? Eu tentei acá ser o mais simples possível. Pero, hermanos, há uma reunião nesse lugar e temos que nos reunir nesse lugar para adorar a Deus. E tem que ser sério aí, piedosamente. Isso também tem que ver com piedosamente. Não tem que ver solamente com a reunião. Eu estou aproveitando para dar um exemplo mais. Piedosamente engloba todo, não? É leito de ser reverente, é leito de ser bueno, é leito de honrar, de ser temeroso de Deus. E o final, aguardar a esperança da bem-aventurança. Acá no final ele habla sobre isso. Eu disse, não vou nem chegar a falar desse tema, porque eu já me estendi bastante. Pero eu queria focar esses primeiros temas a qual hablamos para terminar a predicação, não? Renunciar à impiedade é uma decisão minha essa. Eu tenho que renunciar à impiedade. Eu tenho que ser isso. E a los desejos mundanos, não? E eu tenho que viver uma vida sóbria. Não há como outra pessoa me dizer. Eu decido o que vou comer. Eu decido o que vou comer, o que vou tomar. Se vou tomar água, se vou tomar gasosa, se eu vou tomar uma bebida alcoólica. Eu decido. Não tem que o outro me dizer. Se isso hace mal a mim, eu não hago. Pero me gusta muito, pero não tenho que ser se me hace mal. Eu tenho que decidir sobre minha vida. Isso é viver de uma maneira sóbria. É não buscar os desejos mundanos. Não quero dizer que não posso me divertir, que não posso sair com minha família, que não posso ver uma película. Não, haga coisas que te
Renere prazer, não passa nada. Pero que esse não seja o centro de tua vida, solo prazer, prazer, prazer. Não, eu proibi minha nena de quedar vendo esses videozitos rápido. Isso destrói o cérebro, principalmente para os nenes que estão se formando no cérebro. Destrói o cérebro. Não, os científicos já descobriram isso. O córtex pré-frontal tarda para se encerrar até os 25 anos. Isso faz com que o cérebro entre num estado de... parece um zombie, porque vai passando um videozito e cada um vai buscando o que vai generar mais prazer. Me generou pouco, vai ver, o próximo me vai generar. E que é dessa ansiedade, e nada jamais te dá prazer, todo dá igual. Por isso, tanto déficit de atenção, por isso, tanta conduta mala, por quê? Por isso, tanto aburrimento. O PIB se aburre rápido, por isso está passando com nós outros também, Lor Grande. Nos aburimos. Se eu já vou terminar a predicação, se eu predico na hora, vai ser aburrido. Já não vai entender mais nada, não vai gostar. Ai, que acabe, termine logo essa predicação. Por quê? Porque não consigo... Uma película, estamos vendo uma película, daqui a pouco quer avançar já para saber o final, porque não conseguimos, ela ansiedade, nos deixa transtornados. Por quê? Porque não aceitamos Jesus, não deixamos Jesus cambiar essa graça que obra em nossas vidas, não deixamos que essa graça obre. Então, se nessa manhã nós vamos orar, vamos pedir a Deus, que essa graça obre em nossas vidas, vamos estar abertos nossos corações para que tua graça obre em nossas vidas. Padre, te damos glória e graças por essa palavra ministrada aos nossos corações e te rogamos, Senhor, que podamos entender sempre esse teu caminho, Senhor, que tua graça obre sempre em nossas vidas, se haga tua vontade, tua obra, tu amor, tua graça, que podamos ser sóbrios, Senhor. Te damos graça por la bendição de te amar, de servir e de estarmos reunidos em tu nome. Em nome de Jesus. Amém.